Olá, seja muito bem-vinda a esse podcast que é o Dona da Autoestima. Seja muito bem-vindo, eu estou muito contente que este é meu primeiro podcast. E eu gostaria de contar um pouco para vocês qual que é o intuito deste programa. É atrair mulheres que vocês se conectem com as histórias que eu irei apresentar aqui. Então, vamos ter trocas de experiência. Então, para você empoderar aí, se inspirar numa história de uma entrevistada e acreditar em você, acreditar no seu potencial, que você sim, você pode e muito. É só você acreditar um pouco nessa mulher que você deixou guardada por algum motivo. O Dona da Autoestima começou com inspiração da minha própria história. Aos 14 anos, minha mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa e essa doença perdurou durante 23 anos. E nós passamos por momentos de muita superação. Mas uma coisa que é muito interessante que eu gostaria de deixar claro aqui para você, que apesar desses 23 anos de doença, minha mãe nunca se deixou abater pela vaidade e pelo autocuidado. E após os 2 anos que ela já faleceu, eu me inspirei e quis me especializar ainda mais em autoestima, em homenagem a ela e em homenagem a nós mulheres. E o intuito deste programa é mostrar para você que, independente da sua condição, tanto financeira quanto se você está com saúde ou não, você acreditar realmente, novamente, que eu tenho frisado, acreditar nessa mulher que você deixou guardada aí. E hoje eu quero apresentar a minha primeira convidada, que eu estou muito contente dela estar aqui, que é a Nayara Albuquerque. Minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Meire. É um prazer estar aqui para poder estar junto de você nessa nova empreitada aí. Que legal, né? E é tão... Eu agradeço. O que é mais interessante entre as pessoas são as conexões, né? E nós nos conectamos muito desde o início, não é verdade? Desde o início, e eu vim pensando isso no carro, a caminho para cá, de uma forma muito verdadeira. Muito verdadeira e natural, que é isso que eu busco aqui, né? Exatamente. E eu gostaria que você contasse um pouco, para quem nos assiste, um pouquinho da sua história, como que foi um pouco da sua infância até a sua atual circunstância, até o seu atual momento. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou mãe, tenho 36 anos, né? A parte atual. Sim. E aí eu faço nutrição, mas quando pequena, eu tive que lidar com alguns problemas de infância. Sim. Com crenças limitantes. Sim. Com aquelas coisas que a mãe sempre falava pra gente. A gente não tem dinheiro. Sim. E aí a gente vai engolindo aquilo, porque também ela não tinha, né? Eles também não tinham como saber que aquilo era errado. Sim. Colocando pra gente como crença, como valores, né? Sim. E aí a gente vai crescendo. Fui crescendo. E o que tinha na minha cabeça era que eu tinha que trabalhar para ter alguma coisa. Sem trabalho, a gente não tinha nada, de fato. Né? A gente não tem nada sem trabalho. Mas a gente não ouvia que você tem que buscar ser melhor, você tem que buscar se inovar, você tem que buscar fazer mais coisa. Não, então era só o trabalho. Então, acordar cedo e trabalhar. Sim. Isso não contava com as relações que a gente tinha que ter, o que a gente tinha que buscar, o que a gente queria ser de verdade. Isso não estava em pauta na minha infância, pelo menos. Era o que tinha que ser feito. Então, o que tinha que ser feito era trabalhar. Quando eu tive 18 anos, 19 anos, além de trabalhar, me casei. Porque uma das crenças imposta pela minha mãe é que uma mulher tinha que casar. Olha o detalhe, gente. Tinha que casar para ser alguém. Sim. Não, porque uma mulher sem marido, e aí ela não é nada, ela não tem uma precisa... referência. Ela não é ninguém. Sim. Porque foi embutido isso nela. Claro, já é de antepassados, né? Exatamente. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha e a gente casa. Sim. E aí, a gente não tá preocupado, a gente só fala assim, pronto, casei. Agora eu vou ficar de boa porque minha mãe... Tô trabalhando e tô casada. Tá tudo ok pra minha família. Mas daí você tá insatisfeita. E aí você tá infeliz. E aí vem os filhos. E aí vem aquela bola de frustração. Sim. E aí você para de se cuidar.
e aí você vai deixando sua vida para cuidar dos outros. Sim. Para cuidar dos filhos, cuidar do marido e do seu trabalho. E para ser aquela mulher super eficiente, super guerreira, que enfrenta tudo, enfrenta todos, né? E acaba esquecendo das próprias dores, não é mesmo? Exatamente, aquela super mulher, né? Que Sim. só tem em desenhos, em quadrinhos. Sim. E a gente acha que vai dar conta de tudo. Sim. E aí você não tem tempo pra nada, você não tem tempo pra fazer um cabelo, você não tem tempo pra se maquiar, você não tem tempo nem pra sair com o marido. Sim. Porque dali os filhos estão ali. Tomam tempo. Demais, demais. Então, dos meus 19 anos até os meus 35 anos, é o tempo que eu tenho, é o tempo que tem me tomado desse jeito. Que as coisas vão indo, e aí eu te conheci. Sim, aí é isso que eu gostaria de estar contando um pouco para vocês. Nós nos conhecemos num salão de beleza. Eu não era dona da autoestima, eu vendia semijoias, mas eu lidava já com a autoestima das mulheres. E assim, num curto bate-papo, eu pude perceber como a Nayara estava precisando de uma mensagem de incentivo, porque ela não estava acreditando nela, ela não estava se enxergando. E, acima de tudo, se conhecendo, se permitindo a saber quem ela é realmente. Não é verdade, Ná? Foi isso mesmo que aconteceu. Você chegou lá para fazer uma maquiagem. Isso, né? isso. E aí você tava no lavatório e você despertou assim do seu lado. Você falou assim, me deu uma vontade de gravar um vídeo. E aí você começou a gravar esse vídeo falando o quanto era importante se cuidar, o quanto era importante isso, o quanto era importante... Eu falei, gente, que mulherona é essa? Olha que interessante, né? A gente nem faz ideia, né? E nós nos conectamos, nós conversamos, eu incentivei, porque assim, ela saiu com... Ela adora macacão, tá, gente? Ela saiu com um macacão. Eu falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Ela, imagina. Eu falei, como assim, imagina? E aí eu percebi que ela estava com a baixa autoestima naquele momento. E eu, dentro da minha possibilidade, e até também, gente, eu vou ser sincera, eu não sou só a dona da autoestima pela forma como de eu ter estudado e tudo mais. É a minha personalidade. Eu convivi com uma mãe acamada que era muito vaidosa, então eu tenho grande influência disso. E eu inspirei ela, falei assim, se cuida mesmo, tome atitude sobre a sua vida, se posicione, não permita que o maridão fale assim, não permita que o filho fale assado, aquelas coisas do dia a dia que só nós, donas de casa, sabemos muito bem como que funciona, né? E tem um detalhe, né? Você faz faculdade de nutrição, que inclusive depois eu quero contar um pouco desse processo que eu estou passando e estou amando. E assim, tem um pouco de preconceito ser dona de casa, né? Assumir a casa, assumir a postura de mulher, dona daquele lar, né? E aí eu quis mostrar para ela que ao invés de, assim, mesmo ela sendo dona de casa, ela não podia se deixar de lado, né? É priorizar também a si primeiro, né? Porque nós, mulheres donas de casa, somos a chave que vira aquela casa. Vocês já pararam para pensar se vocês ficam doentes, como que fica essa casa? Não fica, né? O marido fica sem estrutura, ele fica te perguntando o que ele tem que fazer. As crianças começam a te chamar, começam a chorar, que eu imagino que seja assim, porque eu sei pela minha mãe, eu não tenho filhos. Mas quando a minha mãe não estava de bom humor, a casa ficava triste também. Sim, não é verdade? Não, eu concordo plenamente, porque uma mulher, ela desestabiliza uma casa. Ela Sim. tem o poder disso, né? Um homem não. Sim. Um homem, ele acorda de mau humor, partiu, trabalho, ok. Ele jogou uma coisa mais brusca, assim, abrupta, né? Na mesa, você sente e tal, mas ok. Agora, a gente não. Quando a gente acorda mal-humorada, e aí ou mobiliza doente, a casa. Todo mundo sabe... Porque é o coração da casa, né? Sim, nós mulheres somos o coração de muitas coisas, de muitas funções, né? Tanto do trabalho quanto em casa, com os filhos, né? Um relacionamento. Muitas funções, né? Agora, eu queria que você contasse um pouco pra gente, depois desse nosso bate-papo, depois de tudo isso que eu te inspirei, que você me disse, né? Isso eu não sei, gente. Ela vai ter que contar, porque isso eu fiquei curiosa. Eu queria entender o que ela sentiu depois dessa minha injeção de ânimo, que eu acho que eu te dei, né? Não é verdade? Foi. Não, é assim, eu te olhei, você me falou tudo aquilo, saí do salão, entrei no carro, falei, não, gente, não é possível.
Eu tô vivendo uma idade, se tudo for do jeito que ela tá vendo, que ela me viu, eu tô vivendo uma idade que não condiz com o que eu tenho, né? Sim. Então eu vou ter que mudar isso. Então o caminho do Bairro Alto até a Nova Piracicaba, eu vim juntando as palavrinhas que você disse e ficaram ecoando na minha cabeça de verdade. Que bom. O que eu tinha que fazer. A primeira coisa chegou em casa, que eu cheguei em casa, que eu tinha feito a unha, que naquela época eu usava, hoje não mais por conta da faculdade. E aí eu falei, bom, eu vou me arrumar e vamos ver qual vai ser a reação do marido, né? Sim. Me arrumei, marido, opa, Aí, vamos gente, jantar? olha lá, Falei, tá olha, vendo? Olha que legal, tá olha. dando certo. E daí me virou aquela chavinha, né, do que você disse. Quando a gente muda de dentro pra fora, então quando você muda, tudo muda à sua volta. Todo mundo percebe que você tá diferente, que você tá se colocando num lugar diferente. Sim. Porque as pessoas estão acostumadas a ver uma dona de casa como, aquela que tá com a vassoura, que tá com o rodo. Sim. Sabe? Que nunca tem que não sabem sobre política, que não sabem sobre economia, que não sabem sobre administração. E é o contrário, gente. A gente sabe de muita coisa. Sim. A gente tá ali, a gente tá ligada, a gente tá antenada nesse... É que vocês não param, né? A maioria das pessoas fala, é dona de casa, então não me Mas interessa. sabia que a minha visão de dona de casa é de uma forma totalmente diferente? É, porque eu acho que a mulher dona de casa, ela é um pouco psicóloga do marido. Porque quando ele chega do trabalho, ele tá cansado e você tem que ter uma mente limpa para poder ouvir aquele marido. Porque lembre-se, nós mulheres somos o apoio. O homem pode até ser a cabeça, mas eu acredito que nós somos o pescoço. Nós nos direcionamos, nós nos acolhemos aquele marido. Ele fala um pouco da economia, você assiste, você tem que economizar nas suas compras. Exatamente. Né? Você tem que controlar as despesas da casa. E fora as funções, né? Serviços que você venha a contratar, tipo, um encanador, você tem que controlar tudo isso, né? A questão de orçamento e tudo mais. As pessoas acham isso banal. Mas quem se permite viver ou passa por essa experiência consegue entender perfeitamente como que isso suga a energia de uma mulher. Demanda de muita energia da gente. E não é verdade? E tempo também pra gente fazer isso. Muito. E aí foi essa virada de chave, foi que você disse que eu virei a minha chavinha. Eu acredito que foi. E aí hoje, né, tô aqui... Sou a primeira convidada e aí eu posso afirmar, gente, funciona. Gente, ela é super tímida, viu? Eu consegui essa proeza de trazer ela aqui. Verdade. Pela essa conexão tão fantástica que a gente criou e está criando. Ela acreditou realmente no meu trabalho, ela acredita, ela me empenha. Isso é muito bom, saber que tem uma pessoa que gosta realmente de você e que te empenha, né? Por isso que nós estamos aqui, por isso que você é a primeira convidada. Porque quando tem essa conexão, a gente tem que realmente valorizar, entende? Eu entendo e eu agradeço muito. Hoje existe a Nayara antes da Meire e agora a outra Nayara. Agora conta pra mim, como que se tornou essa Nayara depois da Meire, dessa virada de chave? Você falou que você conseguiu se arrumar, o maridão convidou você pra jantar, Foi. Né? E esse posicionamento, assim, como mulher, como mãe, como dona de casa, como que isso aconteceu? Conte um pouco pra nós. Foi colocando todas as pessoas no lugar delas. Só Sim. que não foi dizendo para elas qual lugar elas deveriam ocupar. Foi dizendo mostrando qual lugar eu tô. Olha que legal, aqui. Gente. Olha. Então, eu quero ser vista dessa maneira. Isso. Eu sou mãe, mas eu sou mãe, sou dona de casa, sou tudo isso. Mas eu sou mulher. Antes de eu ser tudo isso, eu sou a Nayara que eu tô me descobrindo. A Nayara que eu tô lapidando. Sim. Que vocês nem imaginavam que é. Então... tudo mudou, né? O filho, esses dias ele falou pra mim assim, o Lucas, mamãe, eu estava falando com quem no telefone? Eu falei assim, com a minha coach. Ele falou assim, eu preciso ter uma conversa séria com ela. Porque teve mudança, olha só que legal. Né? Respingou até no horário do videogame dele, que antes era mais liberado, solto, mais liberado. E aí eu comecei a olhar tudo isso de uma forma... Porque quando você tá dentro da situação, você não consegue ver o que as outras pessoas veem. E você chegou pra mim como uma pessoa que me olhou de fora e pontuou. Só que eu fiz o teste, a primeira coisa que você me falou é que você tem que se arrumar do seu jeito espontâneo, maravilhoso. Você tem que se arrumar, você tem que sair pra vida, você tem que tal, você tem que isso. Eu falei, vamos fazer um teste com essa moça.
vou fazer isso que ela tá me falando. E foi isso que eu fiz. Então, assim, a minha credibilidade, eu acreditar em você, foi porque deu certo. Você sentiu uma verdade, né? Exatamente. Eu fui lá e apliquei. Sim. Eu nem pensei que ou que não, até porque você tinha outro segmento, né? Sim. De empresa, não era nada disso. Então, assim, eu falei, bom, ela tá se descobrindo, ou se ela não sabe, até falei pra você naquele dia, menina, você tem que fazer isso. Você nasceu pra isso. É verdade, é verdade. Eu te falei isso. E essa minha descoberta, gente, faz só 6 meses, tá? Foi quando eu me permiti realmente, quando eu cheguei no fundo do poço mesmo, né? E quando você chega no fundo do poço, você tem 2 alternativas. Ou você se permanece, ou você sai. E eu escolhi sair, eu escolhi desbravar a vida, eu escolhi criar uma missão. Eu descobri mesmo, não foi nem criar, eu descobri realmente uma missão, que é o quê? Quem vive uma experiência de 23 anos cuidando de uma mãe acamada, sendo filha única, é uma experiência fantástica. A gente não pode só ver o lado negativo das coisas, a gente tem que ver que aquilo pode te impulsionar a ajudar muitas mulheres, muitas pessoas. Eu me identifico mais com o público feminino porque eu sou muito espontânea, sou muito alegre, esse meu jeito meire de ser, sabe? É de verdade, né? Exatamente. Você é de verdade. É aqui, ela fora, eu sou espontânea, gente. Eu sou espontânea, verdade. eu esqueço, as coisas caem, sou estabanada pra caramba, entendeu? E tá tudo bem. E eu quis aproveitar essa experiência. Eu não queria passar dessa vida sem antes poder ajudar alguém. Eu não queria conviver com o problema da minha mãe, que ainda, confesso, que ainda gera alguma dor, né? As lembranças. Mas eu queria encontrar uma forma de ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que agora eu encontrei, que é o Dona da Autoestima. Fico muito feliz que você, assim, tenha sentido realmente, que faria sentido para você ter essa mudança, ter esse posicionamento. Sim. E foi importante para você como mulher, né? Sim. E isso é muito importante. Bom, agora eu quero falar também sobre... ela não é ainda, mas ela está na faculdade, né? Está no processo. Ela está no processo, nesse processo de libertação profissional, né? Também. Ter outra função a não ser dona de casa, mas também ser uma futura nutricionista, não é mesmo? Nutricionista, isso aí. E eu, como eu gosto de me jogar mesmo, eu me jogo real. E ela ofereceu essa possibilidade de eu me permitir. Porque, gente, eu sempre fui uma sanfoninha, sabe? Ai, um dia gorda, 2 dias magra. E quando tava magra, queria comer mais. Então, assim, vamos manter o equilíbrio. Não é porque eu sou dona da autoestima, porque eu sou perfeita, né? Ninguém é. E eu estou sempre em busca de ser uma mulher melhor, poder ajudar melhor as pessoas e me sentir bem comigo mesma. Porque autoestima é como você se vê. Eu me vejo muito bem, obrigada. Porém, é bom a gente dar uma moldada, né? Eu quero dar uma emagrecidinha e conseguir manter esse peso, que é o mais importante. É o mais importante mesmo. Não é verdade? É o maior desafio de qualquer dieta. Sim. E aí, quando eu comecei com esse processo de dona da autoestima, é muito equilíbrio emocional. E antes eu depositava muito as minhas emoções na comida. Você comia emoções. Comia emoção, gente. Eu tenho isso certeza que você se identifica com isso. Porque eu comia emoção. Tá feliz, vamos comer. Tá triste também, vamos comer para suprir um vazio que era muito grande, né? Devido à perda da minha mãe e outras coisas que, aos poucos, no decorrer dos programas, eu vou contando para vocês. E ela me passou um cardápio. Mas esse cardápio é o cardápio que se encaixa realmente com a minha realidade. Ela não criou um cardápio que falasse assim, gente, você vai tomar whey. Eu mal frequento academia, eu vou, sabe? Na força do ódio, mas eu vou, sabe? Porque precisa, né, gente? E ela criou um cardápio real, né? Pode comer pãozinho, claro que na medida... Pode comer certas frutas, né? Pode. Legumes. E esse processo está acontecendo com muita naturalidade. Eu estou muito contente. Eu né? fico muito feliz. -4, gente. Olha só. Acho que foi 14 dias, né, que nós fizemos. Quer dizer, eu estou continuando, porque eu ainda não cheguei no meu objetivo, sabe? Então, eu estou no processo. Foram -4. Agora, a gente vai ter que fazer Foi até bom que você veio, porque a gente vai ter que... trocar figurinha pra gente dar sobre isso. Pra dar uma secada nesse shape. Então, gente, por que eu tô contando toda essa história pra vocês?
para vocês entenderem que, assim, se aceitarem da forma como você é, aquilo que não está muito legal, aceitar também e ir em busca da mudança, né? Sim. Sair da zona de conforto, que foi o que aconteceu com a Ana. Ela saiu da zona de conforto. Então, aqui nós estamos tendo uma troca. Ela está passando o conhecimento dela e eu, um pouco do conhecimento da minha vida e também dos meus estudos, estou passando para ela também. É muito gostoso ter essa troca, né, Ana? É maravilhoso, é muito bom mesmo. A gente vê que dá certo isso, né? Sim, com certeza. A minha essência agrega com tudo que eu penso de certo, com os meus valores, e a sua essência, os seus valores, e aí se uniram. Sim. E a gente tá dando match. Você tá me ajudando demais. Que bom, que bom. Muito mesmo. E assim, uma coisa que eu gostaria também de enfatizar aqui para vocês, que às vezes a gente esquece desse detalhe. Quando somos adultos, a gente esquece das frustrações que nós vivemos na infância. Então, quando a Nayara falou para nós que ela teve uma crença limitante na infância, Sim. realmente refletiu no hoje dela. Sim. A mãe dela sempre teve aquela atitude. Então, ela passou da mãe dela, que é a avó, né? Sim. E vai passando de geração em geração. E cabe a você a tomar uma decisão sobre a sua vida, de sair dessa né, desse ciclo, exatamente, e se posicionar e encontrar realmente quem é você nessa história. Qual mulher, quem é a Nayara, quem é a Meire Ellen, né? Independente se é ou não dona da autoestima, quem é você, o que você busca? Porque às vezes muitas vezes você coloca a culpa no outro, sendo que você não se conhece. Né? Então, eu gosto muito de enfatizar a vocês, mulheres, para que vocês se conheçam. Entre mesmo lá dentro e pegue essa essência. E a Nayara, ela está nesse processo dessa descoberta, de descobrir o que ela realmente gosta, o que te traz prazer, se arrumar, valorizar isso, porque muita gente acha que isso é bobagem ir num salão, passar um batom, usar um esmalte. Não é verdade? Não é. A gente tem que ressignificar tudo que está errado ali, né? Não é? É que quando a gente tá naquela zoninha de conforto, de dona de casa, ou até mesmo de você se olhar no espelho, falar só trabalho, né? Eu chego em casa, saio, não tenho tempo pra ir pra um salão, não tenho tempo pra mim. Aí você tem que ressignificar isso daí. Com certeza, com certeza. O que você me disse, né? Sim. Poxa, olha aí o mulherão que você olha as suas qualidades. Olha no espelho, gente. Tá com aquela ruguinha, tá tudo bem, vamos mudar isso, vamos procurar. Aquilo tá incomodando tanto, vamos mudar. Ou não, que orgulho dessa ruga, né? Tô com saúde até aqui, né? Passei por tanta coisa, foi tanta garra, foi tanta determinação. Que história linda que eu carrego, né? Tem que ter orgulho da sua história, orgulho da mulher que você é, não é verdade, Ná? Eu acho, e mudar, né? Aprimorar tudo ali que tá escondido, porque a vida é fases, né? Passa rápido, né? Passa rápido, só que a gente pode viver todas essas fases intensamente. Com certeza. E é sempre você e você. No final de todas as contas, a sua dor de cabeça só dá em ti, né? Só dá em você. Outra coisa é você achar que a opinião dos outros é importante pra você. Mas a opinião pra você é importante pra você até um tanto. Sim. Depois não é mais. Sim. Escuta aquilo que te convém. Guarda aquilo que te convém. Sabe o que aconteceu um tempo atrás? Eu fui num ambiente onde todo mundo me olhou de uma forma diferente. Eu me senti meio que deixada de lado. Mas aí você tem que praticar aquilo que você está aprendendo. E eu pensei assim, aquelas pessoas, elas estão tendo um julgamento. Pré-julgamento. De alguma coisa, porque elas já me conheciam, tá? Elas estão tendo um julgamento, que não cabe a mim saber qual é. Isso é sobre elas, não é sobre a minha essência. Eu tento fazer o meu melhor. Às vezes, o meu melhor não é o suficiente para muitas pessoas a captarem, entenderem qual é o teu intuito em relação àquela outra pessoa. Então, assim, esquece isso, que você vai pegando essa energia que não cabe a você. Né? Sim. Estraga seu dia, porque às vezes você levantou tão bem, você levantou tão feliz, e aí uma energia, uma má interpretação das pessoas podem acabar com o seu dia. E falo mais, isso pode até virar futuras depressões, porque em cima da nossa cabeça, no campo energético,
a gente já tem talvez a predisposição a muitas doenças. Sim. Porém, quando você mantém uma mente equilibrada, as coisas mudam, né? Agora, quando você não tá com essa mente bem equilibrada, você atrai. E aí pode virar um câncer, uma depressão ou outras doenças que a gente às vezes nem sabe que existe. Então é esse o conselho que eu dou para você, né? E da gente ter realmente preocupação com esse autocuidado, né? Que você já está tendo, né? Sim, mas sem você não conseguiria, porque a gente Que bom. precisa de verdade, né? Que legal. Aquele pontapé inicial, aquela coisa boa que é. Sim. De falar assim, gente, pelo amor de Deus, tô vendo uma coisa que você não tá vendo e compartilhar. Você, com toda a generosidade do mundo, eu sou muito grata, porque você Imagina. ainda não sabia que hoje você ia ser a dona da autoestima. Despertou. Você simplesmente foi tão generosa, Que legal. Foi tão genuíno, foi tão de verdade, que eu falei, gente, tem que dar certo. Com certeza. Eu senti ali, eu vi o coração dela, eu ouvi o coração dela pulsar quando ela tava me falando. Eu sou muito emocional, né? Não, pois é. Mas, e aí eu falei assim, eu tava frequentando esse lugar, e aí eu pensava assim, gente, já há 2 anos mais ou menos, tudo tem um propósito. Eu vim pensando isso no carro agora. Tudo tem um propósito, né? 2 anos frequentando aquele lugar, tal. E aí a gente pode mudar, a gente não é uma árvore. A gente pode mudar, a gente pode buscar novos profissionais, a gente pode tudo. E aí eu pensei assim, mas que de fato eu vim frequentar aqui, que eu tenho que tirar daqui uma coisa pra minha vida pra eu ser melhor, porque eu sou muito dessas. Sim. Vou frequentar algum lugar ou qualquer tipo de amizade que eu tenha, o que tá me somando? O que essa pessoa me fez ser melhor? Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que essa pessoa me fez ser melhor até aqui, ou o que ela tirou de mim pra eu poder parar com essa amizade ou relacionamento? Com certeza, com certeza. Isso é de mim, é pra minha vida. É porque você já mudou. Naquele instante que eu te dei, talvez, o start, já mudou. Por isso que aquele lugar talvez deixou de ser sentido pra você. Também, mas, Meire, foi porque eu tinha que te conhecer. Sim, também. Tem esses propósitos da vida. Eu acredito muito. Foi esse encaixe aí do destino que falou assim, gente, tanto é que foi a gente se conhecer... Sim. A engrenagem girou. Girou e tá fluindo, né? Entendeu? Perfeitamente, com certeza. São coisas que, assim, ó, não é que deixou de frequentar, você não deixou de ir a sair com uma amiga, a cuidar de alguém, não foi isso. É que você mudou, lá dentro mudou a chavinha. Sim. E lá fora você tem o direito de buscar outras coisas, outras situações, outras pessoas também que te agregam. E sabe, Ná, você, assim, pelo pouco que eu conversei aquele dia com você não tá naquela fase superficial. Não Você tava numa busca inconsciente de querer estar melhor. Exatamente. Então, é isso que eu falo para vocês, mulheres. Saiam, se permitam a sair dessa condição superficial, porque às vezes vocês ficam por medo, né? O medo do novo, o medo da onde eu vou chegar. Saia dessa zona superficial e se aprofunde realmente a estar presente de verdade e não pelos outros. Né? Estar presente de verdade. Eu estou aqui no podcast Dona da Autoestima, olha que chique, com a Nayara. Então, é isso, sentir as emoções, as conexões da vida, que a vida dá todo instante para você. É só você captar, saber ter mais intimidade, começar a observar mais o mundo onde você vive. Bom, e para finalizar esse bate-papo delicioso... Tá muito bom mesmo. Tá uma delícia, tô super à vontade, vocês estão percebendo, né? Nem parece, né, que é o meu primeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oba. Que hoje você já é uma mulher, mãe, uma mulher maravilhosa, linda. Obrigada. O que você diria para aquela menina? Não agrade ninguém. Você não tem que agradar ninguém. Se coloque no primeiro lugar, porque ninguém vai te colocar no primeiro lugar, é você. Exato. Não agrade namoradinho quando na adolescência, não agrade pais e mães, não agrade, respeite. Mas o não é necessário. Sempre. É muito necessário. E aí, não sabia dizer. Às vezes é difícil, né? Ou não é necessário, mas ele é difícil às vezes. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Você já observou isso? Sim. E é libertador também. Sim, concordo. É libertador. Quando às vezes alguém te pede alguma coisa e você diz não, tem até umas piadinhas na internet que a psicóloga faz aquilo. Posso ver o bebê? Que a mãe acabou de ter o filho, ela tá super inchada, ela tá cansada, ela não quer dar o bebê. E a psicóloga fala assim, eu não quero. Isso
isso que é difícil, a gente não consegue, talvez, a gente tenha a dificuldade de se posicionar para dizer esse não. Eu não. Então, precisa ter um pouco de equilíbrio, claro que não precisa ser 100% sincero, né? Porque também gera um pouco de... Indelicadeza. Isso, exatamente. Ao ponto de ser indelicada. Com certeza. Mas se respeitar. Sim. Se respeitar e saber que ali não dá mais. Ali não dá mais para permitir porque está me fazendo mal. E o outro tem que ser obrigado a entender. Não tem jeito. Bom, então eu vou finalizar esse bate-papo delicioso. Eu estou muito contente, agradeço. muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo podcast Dona da Autoestima. Como eu faço nas minhas redes sociais, eu adoro mandar beijo, eu adoro mandar energia e não é porque eu estou aqui que vai ser diferente. Então, um beijo e até a próxima.